repercutindo esse assunto. Desde ontem estamos acompanhando. Bom dia. Olá, Pedro. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Pois é, o governo brasileiro reagiu às sanções impostas pelo governo americano. De acordo com o Itamaraty, as sanções já eram esperadas desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Departamento do Tesouro, ele seria, ali tanto o ministro Alexandre de Moraes, como também pessoas ligadas a ele foram sancionadas dessa vez. Isso foi realizado ontem. Nós estamos acompanhando, como você muito bem disse, desde ontem aí a repercussão em relação a isso. A Casa Branca aplicou a Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane de Moraes. Ela é apontada aí como uma das lideranças do Lex Instituto Jurídico, ligado a Alexandre de Moraes. Além de Viviane, autoridades e nomes ligados ao ministro também foram sancionados, como 2 juízes auxiliares e a chefe de gabinete de Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, teve o visto cancelado, assim como o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado responsável pelas investigações pelo inquérito do 8 de janeiro, Fábio Schor. O Itamaraty afirmou em nota que recebeu com profunda indignação a imposição da Lei Magnitsky a Viviane de Moraes. O texto classifica a sanção como nova tentativa de ingerência indevida e destaca que o Brasil não se curvará a mais uma agressão. Para o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, Moraes é responsável por uma campanha de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os que protegem e auxiliam atores malignos como o ministro ameaçam interesses americanos e serão responsabilizados. Ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro e o comentarista Paulo Figueiredo ao Supremo por coação em processo judicial. Eles são acusados de articular ações e mobilizar contatos nos Estados Unidos para obter sanções contra ministros da Suprema Corte Brasileira, além de punições econômicas contra o Brasil. O objetivo seria intimidar a justiça brasileira e tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a PGR. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados colocou na pauta desta terça-feira o início do processo de análise do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. O pedido foi apresentado pelo PT, que acusa o parlamentar do PL de dedicar-se de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro. Volto contigo, Pedro. É isso aí, Vitor Gomes trazendo as atualizações para nós. Queria chamar o Cláudio aqui, a Sônia, para a gente comentar um pouquinho, a respeito desse assunto que, como nós dissemos na abertura, tem tudo a ver com o destravamento da pauta, aquilo que deve acontecer e precisa acontecer para o parlamento voltar a se debruçar sobre as questões mais importantes. Cláudio, essa atuação do filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, também do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, tem dado resultado para o ponto de vista deles, que estão cobrando endurecimento de medidas dos Estados Unidos em relação àqueles que são considerados adversários aqui no Brasil. Tanto é que nós já temos uma lista grande daqueles que foram, de alguma forma, punidos pela Lei Magnitsky ou tiveram vistos revogados. Agora, essa estratégia não pode, de alguma forma, também atrapalhar essa negociação em curso para que haja, pelo menos, um atenuante para as penas elevadas que foram impostas pelo Supremo no julgamento recente, Cláudio? Sob certo aspecto, sim, né, Pedro? Mas essas pessoas querem tudo ou nada, ou querem anistia geral e restrita. Eles criticam muito o que chamam de anistia light, né? Que é uma anistia que vai ter lá um artigo, né? Essa lei não se aplica ao Bolsonaro. Bom, eles não se conformam com isso. O fato é que
também o Brasil age muito mal, né? A PGR denuncia o deputado, o filho, porque está lá, é como se fosse uma resposta às sanções aplicadas pelo governo americano à esposa agora do ministro Alexandre de Moraes. É assim, essa escalada não para, né? E eles estão usando exatamente o que eles têm de armas, que é exatamente o tratamento, como eles dizem lá, né? Eles acham que o Brasil está usando a família Bolsonaro como refém, né? Como refém. E cada medida que é adotada contra eles, eles maltratam os reféns. É assim que basicamente eles estão considerando, né? Imagine que é preciso também lembrar que o governo dos Estados Unidos está muito bem informado sobre tudo que acontece no Brasil. E essa informação, as pessoas se enganam, eu já falei isso aqui antes, nem sequer os bolsonaristas gostaram muito disso, mas o fato é que é muita, sabe, é muita azeitona para a empadinha dos bolsonaristas lá nos Estados Unidos. É claro que eles têm acesso num certo nível de decisão na Casa Branca, eles são muito bem informados, são avisados de que eventualmente são avisados sobre medidas que serão adotadas, por isso as antecipam. Agora, atribuir as decisões do governo dos Estados Unidos a um deputado federal que está exilado e a um jornalista é um pouco demais, né? Eu acho que eles estão lá fazendo o papel que lhes cabe mesmo, não fazem nada de diferente do que o PT sempre fez quando esteve na oposição, quer percorrer o mundo falando mal do Brasil, mentindo sobre a Amazônia, mentindo sobre indicadores de fome, de miséria no país, atacando as instituições, sempre fizeram isso e nada lhes aconteceu. Agora é o deputado que, além de tudo, ainda é deputado federal, não tem o direito de fazer, nem mesmo em defesa da sua família, do seu pai e tal. Enfim, é aquela coisa da guerra de narrativas que tanto se fala aqui no nosso país, né? Mas é preciso ficar atento, a gente se ater aos fatos. Ontem, o próprio secretário, que é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, né? Ele publicou nota nas redes sociais explicando as razões da sanção à esposa de Alexandre de Moraes. Ele disse que o ministro é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. A ação de ontem, né, do Departamento de Estado, segundo ele, continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos. Essa é a alegação do governo dos Estados Unidos, sobretudo do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, que é quem acaba dando forma a essa questão da lei Magnitsky e se encarrega de vigiar, né, a sua aplicação, de se certificar da sua aplicação. É falsa a alegação do Ministério das Relações Exteriores, na nota oficial, de que é uma tentativa de interferência. Isso interessa ao discurso político do governo, né? De que é uma interferência indevida. Não, a lei é uma lei americana, é válida em território americano. Todos os seus cidadãos e empresas são obrigadas a cumpri-la. É só isso. Não obriga o Brasil a cumprir coisíssima nenhuma. A interferência não é no Brasil. A interferência é nos Estados Unidos. Essa lei Magnitsky é uma lei que é válida nos Estados Unidos. Agora, suas empresas, todas as empresas americanas, incluindo não só bancos e etc., mas as empresas americanas que atuam no Brasil, são obrigadas a cumprir a lei Magnitsky. É só isso. Acho que essa questão vai escalar. Hoje, inclusive, eu publiquei na minha coluna no Diário do Poder a informação de que o governo avalia retirar a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, ela que não tem muito mais o que fazer por lá, né? Ela não consegue passar da portaria da Secretaria de Estado, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do governo
dos Estados Unidos. Ela não tem muito o que fazer e os Estados Unidos o Brasil está avaliando retirar a embaixada, chamar a embaixadora para consultas, só que ela já viria no avião de quarta-feira, né, com o presidente Lula nesta quarta-feira. Vamos aguardar para ver, mas o que a gente percebe nisso tudo aí é muita politicagem, né, e pouca ação prática que defenda de fato os interesses nacionais.